E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do meu Home Lab, como é que tá aí meu Home Lab, como é que tá minha máquina, o que eu estou usando, qual sistema. Seguinte, sistema operacional, o Ubuntão de nós todos, né? O Ubuntu da massa tá aí, né? O Ubuntu 22.04, uma experiência bem boa aí, eu estou gostando bastante e estou usando ele com o Gnome, né? Com snaps, eu uso snaps, com flatpaks também. Essa máquina é uma máquina de uso misto, né? Então eu uso ela para desenvolvimento, testes. Ela é um home server, ela é a principal máquina do meu home lab aqui. Então por isso que ela tem uma configuração um pouco mais robusta, né? Se você aí acompanhou a live, você viu aí do que estamos falando, mas é basicamente é um monstrinho. Tem 32 núcleos, 128 GB de RAM e sei lá quanto de HD, cara. Tem muito HD, tem muito HD. Ela tem 4 HDs de 4 TB em ZFS com 2 SSDs fazendo cache. Tem um outro NVMe usando BitFS e ZFS. Acho que somando todos os HDs que tem nessa máquina, deve dar aí por volta de uns 14 TB, sendo que tá usando RAID Z, né? Então, esse RAID Z ele pega 3 HDs e te fornece o volume de 2, sendo que um fica como paridade, né? Então, qualquer um dos 3 HDs pode morrer a qualquer momento e estamos de boa, estamos tranquilo. Os dados são protegidos. Eu não usei TrueNAS nem nada para gerenciar esses RAIDs. Eu vejo muita gente que usa dashboards para criar o RAID. Cara, não tem necessidade nenhuma. Eu vou fazer um vídeo sobre os FS, estou preparando esse vídeo ainda. Eu aprendi a usar os FS como eu não sabia. A minha experiência mais profunda com os FS foi 10 anos atrás, quando eu montei um storage usando o FreeBSD e ele não tinha boa parte das capacidades que os FS têm hoje. E eu aproveitei para ganhar experiência nos FS no Linux também, que eu não tenho, nunca tive experiência nenhuma dos FS no Linux. Ele dá uns pipoco. Ele dá uns pipoco. Tem coisas que acontecem que não deveriam acontecer na minha visão, mas está estável. Tá estável. Não tive problemas. De vez em quando rolam uns congelamentos e tal. E eu não sei de onde vem o congelamento. Porque não dá erro. Simplesmente as coisas param e não sei por que que é. Isso tem muito cara desses FS, tá? Os FS, quando ele precisa, por algum motivo, parar o que ele está fazendo, ele para e ele para de responder, inclusive. Ele não te responde perguntas. Você dá um zip status, ele não responde. Ele fica ali travado, esperando sei lá o que acontecer. E é um pânico quando isso acontece. Porque não tem o que fazer, cara. Você dá os comandos, ele não obedece mais. E você tem que esperar ele terminar de fazer o que ele está fazendo, se é que ele está fazendo alguma coisa. E aí eu dou um IOTOP ali para ver o que ele tá fazendo, não tá fazendo nada, então, tipo, não sei. A escolha do Ubuntu é uma escolha polêmica, porque, porra, o pessoal não costuma montar máquinas sérias usando Ubuntu, eu já sou o contrário. Eu costumo usar o Ubuntu para trabalhos mais pesados, sim. Apesar de que, convenhamos, né, um Debian bem feito, bem configurado, é mais interessante do que um Ubuntu que tá fazendo coisas que você não sabe o que é. Né? O Ubuntu é mais moderno, mas o Debian nesse ponto ele é um pouco melhor. Então, o meu problema aqui é o seguinte: a minha ideia original do home server era rodar um Proxmox. Qual que era o meu plano? Eu ia instalar um Proxmox aqui, que é baseado no Debian, tá? O Proxmox é baseado no Debian. E o meu desktop, a minha workstation de trabalho, ia ser uma máquina virtual. Eu cheguei a fazer a configuração, ela tá no NVMe que eu tenho portátil aí em algum lugar. Só que eu não consegui superar um problema. Eu não consegui fazer a máquina virtual dominar a GPU completamente. Tá? Ela até usa, mas ela não consegue usar as portas, as saídas da GPU. Então, eu não tenho controle sobre múltiplos monitores, tal. Ficou um negócio meio esquisito. Quando eu acesso o modo gráfico remotamente, dá tudo certo. Quando eu tento subir o modo gráfico localmente, não dá. Ele não consegue se apossar dos monitores, né? O USB deu certo, o som deu certo, a rede deu certo, GPU não deu. É o que faltou. Para mim, esse seria o melhor dos mundos, né? Usar o meu desktop como máquina virtual, com o Proxmox rodando de fundo, claro, mas eu não consegui fazer. Tem alternativas? Tem alternativas, vocês vão escrever nos comentários, que tem várias alternativas para resolver isso. Eu posso subir Spice, posso subir VNC, posso subir não sei o que lá. Eu testei todas elas, por isso essa pesquisa ainda está em andamento. Enquanto eu não bato o martelo sobre o Proxmox ou não, o que eu fiz aqui foi colocar um cara chamado Cockpit. Começando pelo começo, né? Agora que vocês já sabem qual é o hardware, vamos ao que tem de software. E como eu faço para gerenciar esse software todo aí, tá? Para virtualização, eu estou usando o libvirt, com KVM, obviamente.
Solução mais arroz com feijão não existe, certo? Para gerenciar um pouco da máquina, eu estou usando o Cockpit. Né? O Cockpit, ele é um brinquedinho da Red Hat Enterprise aí, tem no Fedora, tem. Ele é uma interface gráfica para você gerenciar a máquina, tá? Ele tem alguns plugins e serviços que permitem expandir um pouco o que ele faz. Eu achei bem interessante, achei ele bem simples e fácil de usar. E ele não enche o saco, não fica na minha frente. Algumas coisas não estão funcionando muito bem, como por exemplo, o histórico de monitoramento não está rolando porque eu fiz uma mudança na rede que eu fiz de um jeito meio torto e o cockpit não gostou. O meu problema era eu tinha que montar uma bridge para as máquinas virtuais. O único jeito que eu consegui fazer de um jeito legal, eu aproveitei para aprender uma ferramenta nova, foi usando o NetPlane. O NetPlane é uma ferramenta que ela está aí nos Linux modernos todos. E qual que é a ideia? A ideia é que você escreve um YAML para configurar a sua rede. Então aqui eu defini a minha rede, defini a minha bridge e tal. E aí ele usa o Network D para gerenciar a rede, ou seja, ele usa o SystemD para fazer a gestão da rede, não o Network Manager. O Cockpit usa o Network Manager para fazer as coisas, tá? Para mexer com a rede, gerenciar, monitorar a rede e tal. Então, na hora que eu troquei o sistema pelo outro, quebrou um monte de coisa do Cockpit, mas para mim é mais interessante usar o Network D usando o NetPlane para gerar um arquivo. O NetPlane é bem legal, você edita esse YAML, aí você aplica NetPlane, tá vendo? Apply. E aí ele aplica essa mudança para você. E é um YAML padrãozão, que você consegue guardar ele num repositório Git, se você quiser. Mas esse cara vai sair daí, eu vou ter que tirar ele daí por causa do cockpit, tá? Mas visão geral do cockpit. É realmente uma visão geral, tá? Se você tiver com tudo funcionando, ele vai te dar um histórico aqui, né? Que ele te dá uma visão instantânea do que está acontecendo na máquina, processos, quem está fazendo o que e tal. E tem o Cockpit PCP, que é o cara que guarda o histórico. Esse cara está instalado, mas ele não está funcionando por causa do sistema do Network D. Mas você consegue ter uma visão geral de monitoramento mínimo, nada muito sofisticado, nem deve ter alerta, sabe? É só o básico, ó, começo aqui, arroz e feijão, começamos. Ele tem alguma gerência de logs, né? Você consegue visualizar os logs do sistema, o que aconteceu. Você tem uma visão do monitoramento, do armazenamento, né? Então aqui ele te mostra. Aqui os snaps eles poluem bastante aqui. Mas ele te mostra a taxa de leitura, escrita, as unidades. É bem interessante aqui o quanto que está ocupado. Ele permite você configurar, visualizar e configurar o NFS. É interessante. Ele traz para você, traz a sua atenção alguns erros que você não veria se você não procurasse. Aqui a parte de rede é a parte que não está funcionando muito bem. Ele até monitora o que está entrando, o que está saindo, mas ele não consegue gerenciar. Tá vendo? Ele só consegue enxergar aqui o Wi-Fi, que não está em uso, por culpa do Network Manager que não está funcionando. Ele tem aqui o gerenciamento de podmans também, tá? Mas eu não estou usando o podman por vários motivos. O principal motivo é que tudo que eu quero usar no podman eu não consigo. Uma das razões pela qual eu estou usando o Ubuntu é porque muita coisa que eu queria fazer eu não estava conseguindo fazer com o Nix. Tudo que eu ia fazer no Nix eu tinha que gastar um dia para aprender a fazer, para depois efetivamente fazer. E muitas vezes não dava certo. Para mim deu pau no dia que no prazo final da entrega do meu TCC, que eu tinha que subir uma inteligência artificial, eu não consegui subir lá no Nix. E eu apanhei muito, eu tive que terminar meu TCC usando um live CD do Ubuntu, que a última parte do negócio não funcionava no Nix de jeito nenhum, que eu tinha que fazer o sistema conversar com a GPU, e eu não consegui fazer isso. E aí eu percebi o quanto de tempo que eu perco com essas coisas, principalmente o Nix, né? Porque o Nix, assim, quando ele tem pronto, cara, ele é uma maravilha. Quando ele não tem, quando você tá na borda ali, você tá fazendo coisa que ninguém tá fazendo, puta merda, velho, você tá na roça. Porque você vai ter que pesquisar, você vai ter que sentar a bunda, escrever Nix, derivação, vai ter que estudar pra caramba, e aí no final você vai fazer o que você tem que fazer, mas às vezes não compensa, tá ligado? E eu percebi que eu tava muito preso nessa lógica. Apesar do NixOS ele ser uma boa plataforma para você fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, de home server, eu preferi dar um tempo nisso, por esse motivo. Por que não o Gentoo? Eu preciso tirar férias para voltar ao Gentoo, tá? Pra ser bem sincero com vocês. Na verdade, o que eu preciso fazer é botar o Gentoo numa máquina virtual e começar um Gentoo numa máquina virtual aqui e depois transplantar ele para alguma coisa que faça sentido na máquina real. O problema mesmo do Gentoo é que eu não estou sem tempo para fazer esse setup.
apesar da máquina ser um monstro, ela compila coisas muito rápido. Eu já fiz esse teste de compilar coisas nessa máquina. Ela dá conta porque sobra memória e sobra CPU. Então você consegue paralelizar as builds muito mais do que a minha máquina anterior, porque tem muito mais memória também. Isso é muito importante para quando você vai fazer builds mais cabeludas. Você precisa de bastante espaço de memória. Então, no Gentoo é muito rápido compilar as coisas, só que eu preciso de tempo para fazer o fine tuning. E lembrando, o Gentoo não é como o Nix. Você tem uma receita que você aplica a receita e puf, aparece tudo pronto. Você tem que configurar as coisas na mão. Não tem Ansible que dê conta, não tem, né? Pro Ubuntu aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um Ansible que gerencia essa máquina. Geralmente as mudanças que eu faço nela eu faço usando o Ansible, justamente para poder reproduzir a build com um pouco mais de facilidade. É a mesma estratégia que eu usava no Fedora também. Então agora não é o momento para usar o Gentoo, beleza? Mas ele volta em algum momento aí. Ou Gentoo ou Fantool. Então eu não estou usando o Podman no momento, porque eu tenho que ficar descobrindo como é que roda as coisas nele. E assim, e nunca é uma coisa intuitiva, sabe? É sempre alguma coisa. Tipo, ele vai dar um erro na, sei lá, mano, um bagulho nada a ver, e aí você começa a procurar, e aí nada faz sentido, e aí você faz no mesmo comando no Docker, né? Porque o Docker e o Podman eles têm a mesma API, aí eu rodo o mesmo comando, eu só troco o Podman por Docker e funciona, sabe? Não tem explicação. Então o Podman eu não consigo usar. Apesar de ser uma ferramenta incrível, eu particularmente não consigo usar. E ele tem uma parte de gestão de máquinas virtuais. Aqui tá fraquinho hoje, tá? Mas aqui são algumas das máquinas virtuais que eu deixei rodando aqui para testes, estudos, referências e também reviews. Então, só a título de exemplo, eu tenho um Android aqui. Eu clico no Run, aqui eu tenho uma visualização básica. Se eu quiser, eu posso exportar essa visualização para um cliente desktop. Até melhor, o desempenho é bem bom. Eu tenho um Androidzinho aqui para testar coisas, né? Ele está numa bridge, então ele está acessível de outros lugares também. Então ele está aqui meio que parte dos meus estudos de Android. Eu tenho também algumas coisas de multimídia, que é o que estão rodando, que ficam rodando mais tempo aqui. Eu tenho o cluster Kubernetes, que está desligado porque eu não estou usando. Tenho algumas instâncias de teste do Pi-hole aqui. Tenho um desktop virtual que eu uso para fazer testes também, então é um Ubuntu Unity. Acho bem simpático. Ele não é tão pesado quanto o Ubuntu Desktop normal com Gnome ou Plasma, e ele é bem decente, cara. Então eu uso ele para fazer algumas coisas aqui também de vez em quando. Bem interessante. Eu tenho. E o Windows, né? O Windows aí tem o Windows 7 e o Windows 10 para fazer testes, certo? Vou nem subir eles. E por aqui eu consigo gerenciar boa parte das máquinas virtuais, tá? Porque boa parte que tem algumas coisas que o Cockpit não implementa direito e tem algumas coisas que eu não entendi como funciona. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, em Create Máquina Virtual, eu não consigo usar um volume que eu crio por ele. Ele dá um problema de permissão que não faz o menor sentido. E eu ainda estou investigando, não entendi ainda por que isso acontece. Então, o que eu faço? Geralmente eu faço uma cópia de um template, tá? Então eu me dei o trabalho de criar alguns templates aqui. Vou mostrar isso aqui, pode ser interessante. Até porque se vocês tiverem ideia melhor, eu já escreve nos comentários que eu já adoto. Eu confesso que estou um pouco perdido aqui em algumas coisas. História de MISC. Então aqui eu tenho dois diretórios que são importantes. Tem um diretório templates e tem um diretório de imagens, tá? Então aqui no diretório templates é um diretório de templates mesmo, tá? Eu deixo read only. O que é isso aqui? É máquina virtual que eu instalei, tá? O que eu fiz na instalação? Instalei, criei o usuário, botei minha chave, desliguei a máquina virtual, fiz uma cópia aqui. Como você pode ver, elas ocupam espaços distintos, né? Dependendo do uso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Ubuntu Unity, ele está pegando 13 GB. Só que se eu der um DU Ubuntu Unity, na verdade ele está usando 5.9. Por quê? Compressão. ZFS compress, get compress. Né? Eu tenho compressão aplicada nesses diretórios e standard para não travar muito. E ele está compactando aí um tantinho, né? 1.26 de compressão. Eu deixo o read only, que é para não correr o risco de alterar o negócio. A minha ideia mesmo é sempre criar as imagens, criar as máquinas virtuais a partir desses caras. Como eu faço isso? Eu tenho aqui se você olhar, esse aqui é de imagens, tá? Ó, tem um Pi-hole com 450 MB e tem o Unity com 2 GB. Né? Como isso acontece? Né? Por quê? É porque esses caras são overlays que rodam em cima dessas imagens aqui. Então, quando eu vou criar uma máquina virtual nova, o que eu faço? Eu crio um overlay, eu pego uma imagem dessas aqui, um template desse, crio um overlay, e aí o overlay ele começa com, sei lá, 10K, e aí ele só grava no disco a diferença, ele só grava o que não tem na imagem original. Então é muito rápido o processo todo. Né? Se eu não me engano é o QEMU Image, como é que era, gente? Eu tenho anotado aqui, peraí. Aqui ó, Create, aí eu uso como backend file a imagem original e crio um novo, né?
Eu ainda não automatizei esse processo, estou para automatizar, provavelmente eu vou criar uma função, né? Eu tenho umas funções aqui, provavelmente eu vou criar uma função para criar essa imagem para mim, de forma um pouco mais eficiente. Mas é isso que eu faço, tá? Então, ó, mesmo essa imagem no Unity aqui, ó, que é só o diff, né? Na verdade, ela tem só 960 MB, o resto ela tá compactado. Então, é assim que eu gerencio as máquinas virtuais aqui no geral. Então, o que eu faço? Eu crio o disco lá, com o sistema já meio que pré-pronto, e importo para funcionar aqui no cockpit. E quando eu quero testar alguma coisa nova, eu uso o Virt Manager. Eu abro o Virt Manager e crio a máquina virtual por aqui, porque por aqui eu consigo criar a imagem, botar o CD, ou eu faço na linha de comando mesmo. Na linha de comando é bem tranquilo. Eu uso o comandinho lá, o QEMU system, blá blá blá. Tá? Então é assim que eu estou fazendo. É a melhor forma? Não é. Então é mais fácil, não é mais eficiente. Mas é o que eu me adaptei melhor, é o que está funcionando para o meu fluxo, né? O cockpit ele gerencia também as redes, né? Mas como eu falei, eu não consegui criar redes bridge com ele que funcionem, por isso que eu desativei o Network Manager, mas em breve isso vai estar resolvido. Tem esse conceito de storage pools aqui que eu achei interessante, ao mesmo tempo que eu acho confuso, ainda não sei usar muito bem. Essa abstração ela permite que você tenha múltiplos cockpits. Então, por exemplo, se eu tenho 3 máquinas na minha casa, eu consigo criar storage pools compartilhados e eu consigo migrar máquinas de uma cockpit para o outro, mais ou menos como é feito no Proxmox com alta disponibilidade ou alguma outra coisa desse gênero, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nesse cara que está rodando, Black Server, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, migrate, tá? Eu passo para ele aqui o comando, ele migra essa máquina para outro lugar. O que eu tenho que garantir é que o storage vai estar lá, né? Se o storage estiver lá, eu consigo migrar essa máquina para lá meio que instantâneo, assim. Mas olha, ele tem a opção de copiar o storage também, né? Ele copia e começa de novo lá. Eu vou fazer, com certeza, em algum momento eu vou subir uma segunda máquina e vou ficar brincando com isso daí, que eu acho isso bem interessante para clouds híbridas, né? Quando você tem uma coisa que é meio nuvem, meio local, é bem interessante. Aqui tem contas de usuário, e aqui tem os serviços, né? Aqui tem os serviços que ele roda, dá para configurar algumas coisas, dá para desativar. Isso aqui é a interface gráfica para o systemd, tá? Você consegue gerenciar serviços systemd por aqui. Aí ele tem algumas aplicações do próprio cockpit, tá? Então aqui no caso eu estou usando o Machines, que é de máquina virtual, o Podman, que é para Podman, e o Storage para fazer gestão de storage. Tem um plugin para as FS, tá? Eu já descobri que existe, então toda aquela gestão de storage, de imagem, ele faz usando os FS. Estou curiosíssimo para ver como isso funciona. E quando eu souber, eu aviso. Atualizações, isso aqui é uma coisa que não está funcionando. E ele dá um terminal também. Eu consigo acessar a minha máquina via navegador. Tá? Como vocês podem ver, tudo isso aqui está rodando no browser, né? Então é só copiar esse endereço e levar esse endereço para algum outro lugar. Uma curiosidade que alguns de vocês podem estar se perguntando sim, eu estou usando SSL com certificado válido na minha rede doméstica. Em breve teremos vídeos sobre isso. Mas é uma bruxaria usando Pi-hole mais Cloudflare e é um monte de coisa aí que permite que eu use o meu SSL, meu SSL real, tá? Isso é um SSL de verdade para minhas conexões domésticas aqui. Beleza. A espinha dorsal do meu Home Lab é o cockpit, tá? Que é por onde eu configuro as partes mais básicas dele, pelo menos por enquanto, até eu achar alguma outra coisa melhor. Para visualizar o que eu tenho instalado, tem esse cara aqui chamado Heimdall. O Heimdall, que está rodando aqui no local.quebrado.digital, mais um milagre aí do DNS, mais Cloudflare, também com essa série válido, tá? Ele é um visualizador de serviços. Na verdade, assim, lembra antigamente quando você abria uma nova aba, uma nova janela do seu browser e ele te mostrava os últimos sites que você estava usando e tal, e com o tempo os caras foram tirando isso e metendo propaganda? Então, isso aqui ele traz de volta as coisas para o nosso controle, tá? Então você pode aqui adicionar serviços, tem todo tipo de serviço que você puder imaginar. Então você vem aqui, ó, no Application Type, tem todo tipo de serviço que você puder imaginar que rola na sua máquina. Ele vai trazer um ícone bonitinho, vai te perguntar onde é que está o negócio, onde é que está o endereço do serviço. E alguns serviços ele permite algum tipo de integração, por exemplo, o Nextcloud, ele consegue integrar e dar um status em tempo real de como é que está o meu Nextcloud aí. O que tem rodando nele? Né? O Transmission, por exemplo, ele permite você visualizar o consumo, enfim. Cada serviço tem uma sorte de visualizações que ele permite você fazer por aqui. Então ele vira um dashboard mesmo. Tem outros dashboards muito mais interessantes do que esse. Esse é o que eu estou usando agora, porque eu ainda estou no começo da caminhada aqui do meu lado, certo? Então, se o cockpit é a espinha dorsal, o Heimdall é o que me dá visão sobre o que eu tenho instalado, né? E onde está, porque hoje eu tenho praticamente tudo instalado em uma máquina só
mas a minha ideia é em algumas semanas eu vou subir mais uma máquina, que talvez ela rode um Proxmox dedicado, não sei, tá? Vamos ver como é que vai ser isso, tá? Eu tenho um Plex, um doméstico aqui. Esse Plex, basicamente, ele pega os arquivos que você tem na sua coleção de vídeos, músicas, animes e tal, e cria um servidor de streaming. Ele pega o vídeo, faz transcoding em tempo real e manda para o seu navegador. Ele toca. Cara, funciona muito bem. E o mais importante, ele traz visibilidade ao que você tem na sua biblioteca. Quem aí usou o Amarok, é o antigo um player de música do KDE, lembra muito bem que o mote do player era redescubra a sua biblioteca de músicas. Por quê? Naquela época do MP3, todo mundo baixando MP3 a rodo, a gente usava o Winamp. O que é o Winamp? É um player com uma lista. Não tem organização, não tem biblioteca, não tem discografia. Cada um organizava de um jeito, na verdade ninguém organizava nada, era uma zona. E o Amarok, ele tinha justamente essa ideia, ele trazia visibilidade à sua coleção. Por quê? Porque ele organizava, botava capa, permitia você procurar por ano, procurar por compositor, por estilo, por gênero, coisas que o NAMP não dava essa flexibilidade pra gente. Isso daqui teve o mesmo efeito da Amarok na minha vida, só que com vídeos. Por quê? Um monte de anime, filme, série, que eu nem lembrava que eu tinha no HD, meu, ele resgatou e meio que organizou para mim essas coisas todas, tá? Então consegui organizar cartoon, se você coloca alguma coisa nova, ele fala, opa, lançado recentemente, ele te mostra, né, que opa, tem coisa lançada aqui, nova. A parte de anime também. Anime é um pouco mais complicado, já falo disso já já, porque a base de dados para organizar os animes o Plex não suporta. Tá? Então ele não consegue organizar muito bem os animes, mas ó, é nesse naipe aqui, ó. Você clica aqui, ó, ele te mostra cada um dos episódios com um resumo do episódio, tá? Isso ele só consegue fazer porque tem um banco de dados por trás. Ele traz também os artistas envolvidos, você consegue clicar e saber onde mais o cara trabalhou. E shows relacionados, que no caso, como eu não tenho tanta coisa assim, ele não tem tanta coisa para relacionar. Você roda isso aí no celular, você roda isso na sua televisão, eu rodo isso na minha televisão, gente. A minha televisão tem um aplicativo para esse cara. E é mais um serviço, como se fosse o Netflix. É bem legal. Mudou a dinâmica mudou a dinâmica de como a gente consome vídeos aqui em casa, tá? Mudou muito a dinâmica. Tem coisa, por exemplo, que ó, o Star Trek Discovery, né? Ó, vou contar por que a pirataria existe, ó. Por que a pirataria existe? O Star Trek Discovery ele começou na Netflix, em parceria com a CBS, que é dona do Star Trek. Eles fizeram 3 temporadas. No final da terceira temporada, eles anunciaram o Paramount Plus e que a quarta temporada ia ser exclusiva no Paramount Plus, certo? O que eles fizeram? Eles cancelaram a exibição da série no Netflix. Então, as 3 primeiras temporadas que estavam no Netflix saíram da Netflix e a quarta temporada não entrou na Netflix. A quarta temporada entrou só no Paramount Plus. Só que no Paramount Plus não tinha as 3 primeiras temporadas. Então os caras literalmente apagaram a série do mapa. E esse tipo de coisa é o que vai fazer a pirataria sempre voltar, cara. Porque é inadmissível. Tem bastante coisa aqui, cara, que não tá em lugar nenhum. Tem bastante coisa aqui que não tem em lugar nenhum para baixar. Não tem lugar nenhum para assistir. Legalmente falando, não tem. E tem coisas que os caras modificam. O Boba Fett não. O Mandaloriano, por exemplo, tem censura. Na primeira exibição do capítulo não tem censura. Depois de uma semana, os caras trocaram o episódio algumas partes mais violentas por partes menos violentas. Então a Disney ela vai atualizando o catálogo dela em tempo real. Então é bem possível que o que você assistiu no capítulo de estreia não seja possível de você assistir de novo depois. Então tem essas complexidades aí, esse modelo ruim para quem é fã, para quem comercializa. Lembrando que no caso da Disney, por exemplo, não existe mais DVD para comprar. Nem DVD, nem Blu-ray, nem nada. E eu aproveitei também essa pegada para transformar os últimos DVDs que eu tinha. Eu tenho DVDs, tá, gente? Tem muita coisa que vocês vão ver aí que não é pirataria, não. Eu tenho o DVD, eu ripei o DVD. E eu aproveitei essa última pegada para importar todo o resto dos DVDs que eu ainda não tinha feito. Então eu ressuscitei o Handbrake, botei o Handbrake ali, ó, para fazer rip de DVD, para eu popular ainda mais essa minha coleção aqui. Tá? Então o Plex ele é muito bom, uma ferramenta bacana, só que ela não é open source, ela tem várias coisas que são pagas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui, tem um aplicativo do Plex. Esse aplicativo ele tem umas funções extras. Então, por exemplo, tá vendo? Ele permite eu fazer download, eu vou fazer download.
Não, não vai fazer download. Você tem que pagar para fazer download. Você tem que ser um assinante para conseguir alguns recursos que tem aqui no Plex. Isso é um pouco chato, mas não chega a atrapalhar, não. A experiência é bem boa. No mesmo ramo concorrente desse cara, tem um cara totalmente open source e muito mais rápido, que é o Jellyfin. É esse cara aqui, ó. Mesma biblioteca, novos problemas. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum episódio de Boruto na minha coleção, mas ele cismou que eu tenho Boruto na minha coleção. Só que na verdade é um capítulo de Naruto com um nome bizarro. E aí ele não sabe o que ele acha que é Boruto. Então tem esses problemas, você tem que corrigir o nome dos episódios às vezes para conseguir. Eu fiz alguns scripts para limpar os nomes dos arquivos para poder colocar eles na coleção. E o resultado foi bem interessante. Algumas coisas ele pega a capa, outras coisas não. Mas ele. Ah, esses caras tocam música também, tá? Mas ele é bem competente nessa parte de mostrar o conteúdo e disponibilizar o conteúdo para você. E o mais legal, por exemplo, eu consigo, por exemplo, manipular as legendas e o áudio, né? A interface não é tão boa, tá? Depois que o vídeo está dando play, eu não consigo mexer mais nisso. Eu tenho que sair do vídeo para mexer, tá? Isso é uma limitação. Mas eu consigo, por exemplo, fazer download, ó. E assim como o Plex, tem esqueminha para você botar ele numa VPN, aí você consegue acessar a sua biblioteca de qualquer lugar. Você consegue, inclusive, adicionar amigos aqui. Você consegue adicionar com a função dele funcionar dele funcionar via VPN, você consegue adicionar perfis de amigos usando a mesma biblioteca e você consegue marcar de assistir as coisas em sincronia. Né? Então você dá play, ao mesmo tempo vai dar play na casa de todos os seus amigos e o áudio fica compartilhado, vocês conversando como se estivesse assistindo as coisas juntos. É bem legal. O Jellyfin ele tem um potencial muito grande. Ele ainda não é melhor que o Plex, mas ele vai ficar. Tem para Android, tem para minha televisão. Ele é muito rápido, ele é muito mais rápido do que o Plex para quase tudo e é completamente open source. É só você entrar lá e compartilhar e colaborar com o código, tá? Fica a minha dica aí para vocês. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o Transmission também. O Transmission é um cliente de torrent. A ideia de usar o Transmission como serviço, tem gente até que usa ele dentro do Docker. A ideia de você usar ele como serviço é que você pode associar a rota de rede dele a uma VPN automaticamente. Então, sua rede inteira funciona na internet convencional. O Transmission funciona via VPN, uma VPN daquelas para NordVPN e tal, esse tipo de coisa. Então, nesse ponto é legal, você consegue isolar uma parte, um serviço da sua rede saindo para uma rota diferente, sem comprometer o resto dos seus dados, certo? Então, é bem interessante essa abordagem, tá? Eu ainda não pago VPN, mas tá aqui. Um dia, quem sabe, né? O Pi-hole é Pi-hole. Pi-hole ele trouxe algumas mudanças aqui em casa porque ele revolucionou a forma que eu penso algumas coisas. Eu descobri, por exemplo, que ele bloqueia 30% das minhas conexões aqui de casa, tá? O que esse cara faz? Ele é um servidor DNS que ele tem uma blacklist de propagandas e ele bloqueia tudo. Eu fiz um vídeo sobre por que eu instalei o Pi-hole, vai ficar em algum lugar aí. E ele bloqueia todas as propagandas de todos os devices que estiverem conectados na sua rede, celular, videogame, televisão. A minha televisão parou de mostrar propaganda, por exemplo. E é incrível como ele bloqueia a propaganda. 30% das minhas conexões daqui de casa são propaganda. É isso. Então por aqui você consegue gerenciar essas propagandas todas. Aqui, ó. A minha televisão, cara, ela é um antro de propaganda bloqueada. E você consegue gerenciar whitelists, blacklists, é bem interessante, tá? O legal aqui do Pi-hole também é que eu consigo ter um DNS interno aqui, certo? Então, como é que eu fiz para funcionar o meu cadeadinho? Ah, esse cara não tá no DNS lá com o cadeadinho e tudo. Na verdade, ele tá. Mas no Heimdall eu não usei o endereço normal dele, porque esse cara é o próprio DNS. Então, se eu tiver um problema nele, eu preciso ter que conseguir entrar nele, certo? É mais por esse motivo. Como é que eu fiz? Eu coloquei todos os serviços, todas as máquinas, tudo aqui dentro, no meu DNS interno, que eu chamei de quebrada de local.quebrada.digital. Quebrada.digital existe, é um domínio meu, tá? O local, ele só existe no Pi-hole, ele não existe fora, certo? Tudo que vem acima do local é só interno aqui em casa, tá? Eu usei o Traffic para gerar certificado para mim. Então foi isso que eu fiz. Tá? Eu uso o Traffic para gerar certificado e para gerenciar esses serviços aqui também. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso em algum momento. Mas está aqui, esse é o Pi-hole. Eu tenho o Nextcloud também. O Nextcloud é o que eu uso para fazer sync, storage. E olha que bonito, cara. Ó, cadeadinho verde, Nextcloud local quebrado digital. Fantastic. Recomendo que todo mundo tenha o Nextcloud em casa.
Eu tenho o Proxmox, que eu não vou mostrar agora, e tenho dois caras que são muito interessantes aqui. Tem o Traffic. O Traffic, o que ele faz? Aqui em casa, ele é um proxy remoto, proxy reverso, tá? Ele funciona como proxy reverso. Só que ele é um proxy reverso com esteroides, né? Porque ele faz o proxy reverso, mas ele também cuida de certificado, essa coisa toda aí. Então eu tenho aqui a minha lista de coisas, né? Ele gerencia tanto os meus Dockers quanto minhas máquinas virtuais. A maior parte tudo com TLS aí. Bem interessante. Tem uns plugins pro Traffic, mas eu não tenho o hábito de usá-los, mas tem algumas coisas interessantes. Um dia eu faço um vídeo sobre ele especificamente. Tá, mas por aqui eu consigo. Por aqui eu consigo gerenciar, ou pelo menos visualizar o que o Traffic está fazendo. A gestão dele é via YAML, né? Você mexe lá no YAML. No vídeo de Traffic eu mostro como é que você usa o Traffic para fazer a gestão das suas coisas que rodam na sua casa e nas diversas máquinas que você tiver no seu Home Lab. E temos também o Portainer. O Portainer é um cara diferenciado, né? Ele é um cara que gerencia Docker, certo? Então eu tenho alguns Dockers aqui. Eu tenho 3 stacks. O que é stack? Stack é o que você usa com Docker Compose, né? Mas são coisas que eu rodava antes de ter o Portainer rodando, então eu não consigo fazer muitas mudanças por aqui. Mas eu consigo, se eu quiser, eu posso criar uma nova stack por aqui, ó. Um novo Docker YAML e deixar o Portainer gerenciando isso para mim. Por aqui eu consigo ver, eu consigo manipular e gerenciar todos os aspectos do ecossistema do meu Docker e, se eu não me engano, até do Swarm. Eu acho que ele permite fazer a gestão do Swarm também, tá? Mas aqui as imagens, imagem é sempre uma zona, né? Que a imagem some. Aqui não, aqui a imagem está sempre na mão e ó, ele te fala, essa imagem não está sendo usada. Vai ficar com essa desgraça aí ou pode liberar? Você consegue fazer pool de imagens. Tem aqui as redes, né? Tem os containers que estão rodando. Aí tem status para cada um deles, né? Ou pelo menos deveria ter. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Tem o status dos caras todos rodando aí. Eu consigo entrar aqui pelo console, por exemplo. Eu consigo, vou entrar aqui no console do Heindel. Ou não. Essas coisas têm vida própria, cara. Essa coisa de servidor, computação, é um negócio que ele é tão complexo que essas coisas têm vida própria agora, velho. Você, tipo, você joga as estatísticas. Você dá um comando, pode funcionar, pode não funcionar. É igual um ser vivo, sabe? Não tem uma garantia. Que é tão complexo, cara, que sei lá se vai funcionar. Mas não funcionou, né? Às vezes funciona. O problema do Portainer é que ele não é ele tem uma versão Community Edition, que é essa versão que eu estou usando, mas ele tem uma versão Business também. Então tem coisa que você não consegue fazer nessa versão aqui. E por esse motivo, é muito provável que esse cara seja substituído por um Rancher, tá? É muito provável que ele seja substituído pelo Rancher, porque o Rancher faz exatamente a mesma gestão, de uma forma um pouco mais organizada, né? Então, em vez de eu ter, sei lá, um Proxmox e um Cockpit, de repente eu tenho um Rancher com 2 nós, ou 3 nós, sei lá, e bota esses caras todos dentro desses nós do Rancher aí. É um Harvester também, né? Que é um outro cara que é interessante também para você fazer gestão quando você tem hardware e você quer disponibilizar o seu hardware para clusters pegarem um pedacinho dele. No Harvester, por exemplo, eu consigo criar um pool de storage usando o Longhorn, por exemplo, e no Kubernetes ele vai alocar alguma coisa. O Kubernetes precisa criar uma máquina, alguma coisa, ele dialoga direto com o Harvester, ele vai pegando os recursos que ele precisa, não precisa ficar gerenciando isso. O próprio Kubernetes ele faz o auto-scaling dele pegando os recursos do Harvester automaticamente, né? Então é um negócio legal. Não sei se cabe do meu Home Lab, porque são coisas. Um negócio interessante quando você tem um super computador em casa. Mas é bom para aprender também. Não sei, enfim, algumas coisas vão acontecer, tá? É basicamente isso que eu estou rodando aqui hoje, tá? Aí tem o Rancher, que como eu falei, está desligado, e tem o Proxmox que está no HD externo, certo? Em algum momento eu vou ligar todo mundo, todos esses caras aí, e eu vou atualizando vocês, tá? Com outros serviços. Tá? Como vocês podem ver, tá faltando algumas coisas aí. Tá faltando monitoramento, tá faltando log. Eu estava querendo botar um GitLab aqui também, para fazer build, CI e para fazer alguns testes, alguns laboratórios, provas de conceito, esse tipo de coisa. Mas vamos ver como é que vai evoluir. E o interesse também, isso vai depender muito também do interesse de vocês nesses assuntos, certo? Esse nicho de Home Lab é um nicho bacana. Eu recomendo, se você quer trabalhar com infra, que você tenha o seu próprio laboratório em casa. Existem outros canais muito legais sobre esse assunto. Assim como eu comecei o DistroHopper por causa do SlackJF, vendo os vídeos do SlackJF, vendo os vídeos do DT, do Derek Taylor, vendo os vídeos de outros grandes youtubers Linux que fazem review e tal, esse assunto de Home Lab eu também tenho os meus favoritos, né?
Tem o Bruno Germano, que é um cara, meu, que só fala de infra e home lab. Ele tem umas maquininhas bem interessantes e uns sistemas bem interessantes também. Um outro cara que eu gosto muito é o Tecnotim, é um gringo. Boa parte das bruxarias que eu aprendo com ele. Ele tem um conteúdo muito bom, então eu vou começar a importar algumas ideias de vídeos desse cara para cá. Enfim, tem vários outros. Tem o Black IT, que é um cara fantasiado. Tá parado o canal dele, mas ele dá umas dicas boas ali. Então eu tô enveredando por esse lado um pouco de Home Lab, né? E vamos ver o que acontece. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, eu vou fazer um vídeo aqui. Eu estou organizando as minhas receitas num GitHub, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Traffic. Ele está num GitHub, mas ele está fechado o GitHub por enquanto. Eu vou criar um repositório aberto para esse cara em algum momento. Para o Traffic, para o Heindel, para o Nest Cloud, enfim, tem umas receitinhas com as coisas do jeito que eu faço para documentar e não perder. Mas a minha ideia é o que eu vou roubar do Tecnoteam, não tenho vergonha nenhuma disso. Cara, eu vou criar um site de documentação. Então, assim, quando eu for fazer tutoriais, nunca foi a proposta desse canal fazer tutorial, mas esse assunto é um assunto tão legal que eu acho que vale a pena. Eu vou documentar alguns desses processos. Então, eu vou trazer um vídeo aqui com, como é que eu fiz o Pi-hole, beleza. Eu vou criar uma página de documentação do Pi-hole, sabe? E vou disponibilizar aí nos comentários do vídeo aí para a galera ir lá e acessar a documentação, acessar o repositório. E eu queria deixar muito a caixinha de comentários para a galera deixar os comentários ali também. Estou procurando ainda a melhor forma de fazer isso, porque não adianta só deixar a documentação, é legal, mas eu queria ter feedback também. Acho que eu queria fazer uma coisa viva e não é com página estática que se faz isso, então tem que pensar umas formas de fazer. E a minha ideia é essa, tá? Então a minha ideia é o quê? É desenvolver o meu home lab, compartilhar os avanços e o que eu for descobrindo, o que eu for aprendendo com esse home lab, porque o home lab é uma ferramenta de aprendizado, tá? Só para deixar claro aqui, home lab, cara, é uma ferramenta de aprendizado, tá? Você pode ser um aprendizado por aprendizado, pode ser um aprendizado focando em alguma coisa no futuro. Puta, eu vou comprar um computador, vou montar vários servidores, porque no futuro eu quero arrumar emprego, ou no futuro eu quero mudar o departamento de TI da minha empresa, ou no futuro eu quero abrir um negócio de hospedagem. Tem vários motivos para você ter um home server, um home lab na sua casa, para você estudar rede, estudar cluster, esse tipo de coisa. É bem interessante você fazer isso. E não se aveste, tá? Se você tem esse interesse, só vai que vai. Tem várias alternativas para você começar hoje em dia, tá? Você pode começar com aqueles Intel NUC, que é aqueles computadores Intel pequenininhos, com processador Celeron, 4 GB de RAM e storage rápido. Ali é um ótimo começo, que é um computador que consome bem pouco. Você espeta ele embaixo do seu roteador lá, esquece que ele está lá, pluga os HD via USB e você já tem o NAS, tá ligado? Outra alternativa é você usar Raspberry Pi. Pega um rasp, espeta. Muita gente começou com o Raspberry Pi, colocando o Raspberry Pi na rede e servindo algumas coisas. Né? O cara pega um rasp, mete um Balena, e no Balena ele tem vários boxes, apps que você vai plugando ali naquele carinha, você vai dando função para ele. Então é um conceito bem interessante também, o Balena. Vou fazer vídeo sobre o Balena em algum momento. Ou você pode comprar servidor usado, que foi o caminho por onde eu quase fui, né? De comprar servidor usado. Eu queria comprar um HP DL, acho que era um desse aqui, ó. Acho que era um G5. Como você pode ver, tem vários servidores esses daqui a preços bem baixos, né? Eu falo um pouco sobre isso na live, né? Que esses computadores são feitos para dar dinheiro, velho. Então, se você liga ele na tomada, ele tem que dar lucro. Você pode começar com um cara desses, por exemplo, que é um servidorzinho de 10 anos atrás, que é barulhento, gasta energia pra caramba, mas é um jeito de você ter contato com um hardware de servidor, que é diferente. O hardware de servidor é diferente do hardware de PC. A memória é diferente, o HD é diferente, é tudo diferente, né? Tem uma outra pegada. A outra forma também é você pegar um daqueles kits da AliExpress, os kits Xion, que infelizmente eles enveredaram pro lado gamer, mas tem aqueles kits X99 que tem bastante núcleo, bastante memória para você brincar, que para servidor é o que interessa, tá? Para brincar com o servidor, você precisa de três coisas: o máximo de núcleos que você puder, mas isso não é o mais importante. O máximo de memória que você puder, isso é muito importante, e o máximo de HD que você puder. Isso é muito importante, tá? Mas tem esses kits das Xeon aqui, ó, que é um excelente começo, cara. Qualquer coisa com 32 GB de RAM já dá para brincar. Ó, 32 GB de RAM você já monta um Kubernetes. Bacana. Não é um Kubernetes
para subir e rodar Hello World. Não, um Kubernetes que você bota o serviço rodando lá. 32 GB de RAM você já consegue, tá ligado? Então, aqui na AliExpress tem várias coisas, cara. Eu cheguei a cotar uma máquina que tinha 256 GB de RAM. Ó, essa aqui é uma máquina de um excelente home server, cara. 2 Xeons, esse 2680 eu acho que é 22 núcleos, né? Então vou dar 88 núcleos mais 8 pentes de 32, de 256 GB de RAM. Qual o problema dessa máquina? O problema dela é que ela vai gastar uma baita de uma energia. Ah, esse processador aqui é o de 14 núcleos. Então você vai ter 56 núcleos para brincar. 56 CPUs. Né? É uma puta máquina, só que tem que tomar cuidado, né? Primeiro que é caro para uma importação, mas tem outros kits mais baratinhos aí. Para quem quer começar, sinceramente, para começar, pega qualquer kit com 32 GB de RAM e vai. Qualquer coisa com acima de 8 núcleos, 32 GB de RAM, pega HDs no plural. Não precisa ser grande, mas precisa ser vários, tá? Porque aí tu monta um RAID. Essa placa-mãe desses caras aqui tem NVMe, tá vendo? Você mete o NVMe e faz de cache, que é o que eu faço é o que eu faço nos FS aqui. É o que eu faço aqui, tá? Eu tenho esse RAID Z com 3 HDs, lerdo, porque hoje em dia os HDs são mais lentos, né? Os HDs que eu consegui comprar são muito lentos. A rotação é lenta, é tudo lento. Só que quando você bota 3, às vezes você tem alguma vantagem. O RAID Z não garante que você vai ter vantagens usando múltiplos drives, tá? Mas às vezes você tem uma resposta bacana por esse motivo. Mas aí, ó, tu monta um RAID Z e mete uns cache, velho. Mete cache no NVMe ou no SSD. No vídeo do ZFS eu vou explicar isso, como é que funciona essa história do cache e qual que é o setup dos sonhos, tá? Mas o setup dos sonhos, ó, resumindo, tá? É você montar dois RAID Zs espelhados, mirror, para você ter mais desempenho, e com cache e log de escrita, que é o cache de escrita, né? Aí, meu amigo, você vai ter um negócio rápido que só o diabo. Mas isso é para assunto para outro vídeo, beleza? Então é isso. Demos aí o nosso chute inicial nos assuntos de Home Lab aqui do canal Distro Hopper. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários o que você pensa disso. Obviamente, se os vídeos derem um resultado bacana, eu vou fazer mais. E mais, e mais, e mais. Mas esse assunto de Home Lab eu já vi que é um assunto que o pessoal curte. Então acho que vai dar bom, vai dar bom. Aí os tutoriais a gente vê como é que faz. E é isso, galera. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. E vamos montar o nosso lab. Vamos montar o nosso lab aí. Monta o lab aí. Comece o seu lab hoje. Né? Notebook velho. Dá para montar servidor? Dá para montar Proxmox em i3. De 10 anos atrás rola. Vai ter vídeo no canal. Beleza, gente? Então é isso, gente. Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Falou.